Procure a Master Eletrônicos em Camaquã, na rua Júlio de Castilhos, em frente ao Colégio 7 de Setembro. Ou ligue 3671-8854. Ei, tá entediado nessa quarentena? A KNN Idiomas tem um convite pra você. São mais de 700 escolas em todo o país. Sabe por quê? Porque o foco é a conversação desde a primeira aula e usando o seu gosto pessoal. Você também conta com aulas e suporte online em nossa plataforma exclusiva. Vai continuar aí de bobeira? Então junte-se aos mais de 100 mil alunos por todo o país. Venha pra KNN Idiomas. Acústica! Investir em você é investir em qualidade de vida. Por isso você merece viver no Residencial Dona Edi, no centro da cidade. Apartamentos amplos, excelente acabamento e ótima luz natural. Opções de 2 ou 3 dormitórios, suíte, cozinha integrada e garagem coberta. Fale com um dos corretores e agende uma visita ao apartamento decorado. Mais um lançamento da Meta Imóveis. Acesse metaimóveis.com.br ou ligue 51-3671-4511. Nós, do Grupo Mediari, já tratamos da saúde de milhares de pessoas durante os nossos anos de atuação em Camaquã e em toda a região. Seja por meio do convênio de saúde, que oferece para o usuário valores mais baixos em consultas, exames e procedimentos médicos e odontológicos, ou seja pelos atendimentos clínicos ou de saúde e segurança do trabalho. O nosso trabalho é movido pelo desejo de tornar a vida de cada pessoa muito melhor. Entre em contato pelas mídias sociais, pelo WhatsApp ou pelo telefone 51-3671-0984. Grupo Mediari. Saúde tratada com amor. Corra para Casual Mix. Super liquidação de inverno. São descontos de 20, 30 a 40%. Super queima de estoque. Não perca tempo. Atendimento via WhatsApp 999 40 12 26. A Casual Mix disponibiliza serviço de teleentrega. Tudo para ficar mais perto de você. Curta nas redes sociais Casual Mix Camaquã e fique por dentro das novidades e promoções. Casual Mix no Olavo Moraes, ao lado das Óticas Carol. A Comercial Astral está completamente repaginada. Preços imbatíveis em toda a linha de EPI, lâmpadas, luminárias, silicones, discos de cortes, diversos ganchos multiuso, mais de 300 modelos de molas e muito mais. Comercial Astral, na Bento 452. Siga a Comercial Astral nas redes sociais e confira as novidades. Acústica, a rádio que toca notícia. Começa agora, Sub-97, aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional e aquela corneta saudável. Lennon Haas, Camila Matos, Valério Veig e Daniel Nunes. Buenas, são 14 horas, 7 minutos, 13 graus a temperatura neste momento em Camaquã. Está no ar o Sub-97 desta quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Eu sou o Lennon Haas, desde já é um prazer estar te fazendo companhia. Eu quero a tua participação aqui no Sub-97. Manda teu recadinho no 51-986-36-9700. 51-986-36-9700. Ou, é claro, deixa teu recado na nossa live no Facebook ou no YouTube da Rádio Acústica FM. Daqui a alguns minutinhos estaremos por aqui com o jornalista Glauco Paza, ele que tem passagens pela Globo e agora está no SBT. Vamos falar muito sobre futebol, muito sobre jornalismo esportivo aqui no Sub-97. O programa de hoje começa com oferecimento de Master Esportes, uma amizade fortalecida no esporte. Sem Teraço, construindo sonhos com você. Prime Burger, o hambúrguer com sabor Prime Grill. Confira o Bazar de Cristais Clipe, aproveite. Center Tintas, colorindo a sua vida. E Lupe Motocross, a loja que veste o piloto e a moto. À minha direita, Camila Matos. Muito boa tarde, Camila. Boa tarde, Lennon. Boa tarde, Daniel, Valéria, audiência. Estamos chegando para o penúltimo programa da semana. Penúltimo programa da semana, realmente. Daniel Nunes, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Esqueci o mic aberto, olha só. Geralmente esquece do Valério, hoje foi o teu. Não, acontece. O dia da caça, outra do caçador. Boa tarde, é isso aí. Valério Veig, muito boa tarde. Boa tarde, colegas, audiência. Tamo na área aí, né? Indignado, cara. Indignado com o Arrascaeta. Covarde. Não foi por querer. Não, capaz. Tu e o Carlos Simon. É tu e o Carlos Simon, pelo amor de Deus, cara. Tu estudou a arbitragem, tu fez uma baita arbitragem, mas pra comentarista, pelo amor de Deus, cara.
cara enfia o soco nos beiços do cara, ele joga a mão pra cima. O lance hoje eu vi 3 vezes e olha, é incrível. O lance do Arrascaeta com o Salazar no jogo ontem, Olímpia e Flamengo. É criminoso, era pra ter sido expulso. Eu acho que também era pra ter sido expulso. Ele leva a mão, ele literalmente leva a mão, ele fecha os dedos, Isso aí é o quê? É agressão ou não é? E pra quem não ficou sabendo, o jogador do Olímpia acabou tendo traumatismo craniano, tá? Perdeu a consciência, inclusive teve uma convulsão por conta do lance com o Arrascaeta. Sinceramente, olha, no mínimo ser expulso. O engraçado, né? Eu no lance, eu vejo quando ele fecha a mão e ele dá ali. Claro que ele toma também, mas aí ele cai e se faz todo. Cara, ali o semblante dos jogadores, em mais um caso que o jogador fica ali desacordado praticamente, né? Com soro, com a ambulância, 11 minutos dentro de campo. É incrível, cara, porque aí tu tá olhando a transmissão, tá acompanhando a transmissão, e sabe que nem pra amarelo era. Depois do outro ângulo, aí eles dizem assim, pois é, mas é que teve uma agressão, mas ele não teve como é que eu vou te dizer? Ele não teve a intenção. Como que tu não teve a intenção, cara? Tu fecha a mão. Ele fecha a mão pra atingir o jogador. Entendeu? Foi uma agressão, sim. E aí eu te pergunto, nesse tipo de lance, tá? Não pelo que aconteceu com o cara, mas só pelo fato dele querer agredir, o VAR não pode ser chamado? Pode. Mas então, se é pra expulsão, o VAR pode ser chamado. Mas no mínimo a expulsão. O jogo ontem, pra descrever pro pessoal, um jogo maluco. O Olímpia foi quem levou 6 do Inter e depois não perdeu e acabou eliminando o Inter nos pênaltis, tá? 2-0. O Flamengo, que leva 4 do Inter no domingo, vai pra lá, consegue um gol com o Arrascaeta, e depois nesse lance aí que infelizmente aí o rapaz foi até pro hospital parar. Detalhe, o Flamengo vai pro ataque, há uma falta dentro da área. O jogo segue, prossegue. 3 minutos depois, há uma falta para o Olímpia na entrada da área. Há uma expulsão do Felipe Luiz. E enquanto o juiz está anotando o cartão vermelho pro Felipe Luiz, ele é chamado pelo VAR. Por quê? Porque lá no lance da área, 3 minutos antes, é pênalti pro Flamengo. Aí ele vai ali, olha, no VAR e diz assim, pá, é verdade, é pênalti lá no começo. Ele anula a falta pro Olímpia, ele anula o cartão vermelho e ele vai lá e dá o pênalti que 3 minutos antes se passou no lance. Meu Deus, que lambança. Cara, o juiz tava tipo cachorro em procissão, sabe? Ou em caminhão de mudança, né? Completamente perdido. Olha, uma das piores arbitragens que eu já vi. O Olímpia é um time fraco, levou 4-1 do Flamengo. O Flamengo já tá na próxima fase, parabéns aí ao Renato. Agora, queiro eu que peguem um Fluminense, pra nós ter um Fla-Flu, coisa mais linda. Pro Flamengo ficar fora da Libertadores tem que tomar 4 em casa. Não leva. O time do Olímpia. Cara, eu fico me perguntando. 2 coisas que eu me perguntava ontem, olhando o Flamengo jogar. Como que o Inter fez 4? E olhando o Olímpia jogar, eu perguntava pra mim mesmo, como é que o Inter não ganhou desse time? Posso te responder contra o Flamengo, pra te entender, é só tu olhar o VT do jogo, que tu vai ver que a gente jogou muito melhor que eles. Não, mas assim, ó. Não, Camila, como é que do Olímpia não conseguiram fazer um gol em 190 minutos se já tinham feito 6? Exatamente, é porque aí o Olímpia não jogou nada e a gente menos nada. Não, mas é que, por exemplo, contra o Olímpia, claro, não justifica, o Inter deveria ter passado de qualquer jeito, mas o Inter não tinha esta semana cheia pra treinar como está tendo agora, justamente porque foi eliminado pro Olímpia. Então agora o Aguirre teve mais tempo pra treinar o time. Na realidade, o último jogo entre Inter e Olímpia é uma daquelas situações que nada justifica, entendeu? Então, não adianta. A gente vai pensar em 1000 desculpas e nenhuma delas vai ser aceitável, porque realmente é inaceitável. Não, mas o que o Inter errou de gols, né? O que teve a favor do Inter ali também, o jogo. São coisas do futebol. Pera que eu ainda tô faceira pelos 4-0. Me deixa. Não, então momento. Falando em internacional, a primeira contratação de Papa Léo é o Léo Batistão, provavelmente. Olha aí, pelo nome JN, né? Pelo nome de Papa Léo, se fosse o Léo, não viria pro Internacional nesse momento. Mas Léo Batistão, olha o nível. Isso é nome. Foi embora o nível. Isso é nome de zagueiro, né, o meu ver. Léo Batistão, eu acho que quem tem medo do Léo é o Papa Léo.
Tchau, nível! Tchau. Mas enfim, que barbaridade. O Internacional Não podia perder a piada. está sondando então o Léo Batistão. As informações iniciais dão conta de que ele vem por R$600 mil por mês, um valor um tanto quanto alto. No último time dele era um time de Wuhan, na China, onde surgiu a Covid-19, diga-se de passagem. Meu Deus. Mas tem bons números, ele pode jogar tanto como referência dentro da área como atacante aberto pelos lados. É um nome bom, é um bom nome. Jogou muito mais na Espanha, na verdade, passou pelo Rayo Vallecano, passou pelo Villarreal, passou pelo Betis. Não teve uma carreira, praticamente nada de carreira aqui no Brasil, foi muito cedo para a Europa e agora pode estar voltando para o Internacional. O que me leva a crer que, se o Internacional fechar com ele, Thiago Galhardo vai embora nessa janela. É o que me leva a crer. Porque o Internacional não vai ter 4 jogadores de referência diária. Yuri Alberto, Galhardo, o Léo Batistão e Paulo Guerreiro. Aí a gente tem algumas opções, né? Aí fica um pouco mais fortalecidos os rumores de que o Yuri Alberto poderia estar próximo de deixar o Beira-Rio, né? A gente sabe que o jogador ainda tem um contrato um tanto quanto longo, mas acho que vai ser meio difícil segurar ele até o final do seu contrato. A gente também tem a possibilidade da saída de Thiago Galhardo ainda nessa janela, como também da saída de Paulo Guerreiro daqui a pouco, né? A gente fica aguardando. Guerreiro não sai porque assim ninguém vai querer pagar para tirar o Guerreiro daqui, sendo que em dezembro ele sai de graça. O Guerreiro que vai voltar para a seleção, eu estava vendo uma entrevista em espanhol lá, de uma televisão peruana, que eles falam que esperam o Guerreiro logo de volta à seleção, ou seja, desfalcará o Internacional novamente. Mas enfim, é que assim, quem tem jogador bom está sujeito a isso, né? Que foi o caso, por exemplo, do Flamengo, com muitos jogadores. Acabou perdendo muitos jogadores. Tem uma seleção, é o preço. Esse tipo de situação só nos faz lamentar mais uma vez as condições que o Guerreiro chegou no Inter, né? Porque acabou desfalcando por lesão, e outra lesão, e mais uma lesão. Eu quero dar os parabéns para a diretoria do Inter, porque agora tá fazendo jus ao nome, né? Porque são 7 estrangeiros. E alguém vai sobrar sempre. Exato. Bom, temos agora o nosso entrevistado, já está com a gente, na linha, né? Não é mais telefone, né? Não. Está com a gente aqui na chamada, o jornalista ao vivo, o jornalista Glauco Paz. É um prazer te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao Sub97. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Para mim é uma honra, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Prazer falar com vocês aí. O prazer é nosso aqui falar com o jornalista Glauco Paz, uma referência, principalmente na área esportiva, aqui que a gente tenta dar alguns pitacos, né? E aqui temos realmente um jornalista esportivo junto com a gente. E eu já quero começar te perguntando como é que surgiu, porque geralmente quando as pessoas formam jornalismo, acabam escolhendo uma área para seguir no jornalismo. Como é que tu descobriu o esporte? Tu é apaixonado por esporte desde novo ou foi descobrindo com o tempo, conforme foi seguindo a tua carreira no jornalismo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é difícil alguém trabalhar em esporte e não gostar. Se não gostar de trabalhar, se não gostar de esporte, não vai conseguir trabalhar no esporte. Eu sempre gostei, logicamente, nunca joguei porcaria nenhuma, a não ser bolinha de gude, mas assim, o que me levou mais pro lado do esporte? Em determinado momento do início da minha carreira, foi a facilidade de brincar um pouco mais com o texto, com as fontes, ter um acesso um pouco mais, quem sabe, um pouco mais fácil às fontes, falando especificamente do futebol. Com o decorrer do tempo foi tudo ficando mais difícil, né? Hoje a gente não acompanha treino, por exemplo, né? Hoje a gente passa por assessorias, enfim. Naquela época não, era diferente. Eu comecei há 30 anos. Então, o que me levou foi justamente essa maleabilidade de trabalhar com o texto. Eu sempre gostei muito de escrever e tal. E achei que seria uma boa ir para o lado do esporte. Recebi o convite na época para vir para a RBS aqui em Porto Alegre e eu acho que as coisas foram acontecendo. Ô Glauco, primeiro é um prazer falar com você, tudo bem? É Valério, fui teu telespectador, teu ouvinte também. Me tira uma curiosidade, tu conhece Camaquã, né? Conheço. Tu já jogou futebol aqui, né? Ei, tu não participou de um jogo festivo no Clube Camaquense lá na época de 99, por aí, Glauco? Não, eu acho que eu até recebi o convite.
mas eu não consegui, não fui para jogar em Camaquã, não fui. Na época veio um time aí da RBS TV, o qual tu fazia parte também, pra jogar junto com o pessoal da Pompeia. E eu me recordo, sabe, de terem nos nomes aí, em 1999, eu trabalhava próximo ali também ao local, então eu só queria tirar essa dúvida contigo, porque realmente veio colegas teus e eu não sabia se tu tinha vindo pra esse jogo, se tu tinha jogado ou não. Olha, eu não vou mentir, tá? Eu recebi o convite, eu tava na relação, eu acho que naquela época era o Brito e mais todo esse pessoal aí que fazia, ele organizava o time, inclusive, e eu tive um imprevisto, uma viagem, uma coisa assim. Porque eu disse pra eles, olha, eu até posso ir a Camaquã, só que não tem como me deixar assando a carne, eu não joguei porcaria nenhuma. Mas o que aconteceu foi que eu tive uma viagem, um imprevisto de última hora e acabei caindo da delegação. Mas por olhar, eu não assinei a súmula, viu? Glauco, nós vemos hoje em dia cada vez mais jornalistas esportivos que antes tinham medo de assumir o time do coração, hoje estão assumindo. Como tu vê este movimento dos jornalistas se tornando identificados com seus clubes? Porque antigamente parecia que tinha uma resistência muito maior, até um medo, um receio, por parecer que não vai conseguir manter o profissionalismo depois de assumir o time. Como tu vê este movimento de jornalistas cada vez mais podendo assumir seus times e mesmo assim seguir os seus trabalhos? Bom, mais que isso que foi falado, eu acho que tem uma questão muito importante daquela época que eu comecei, que era a chamada isenção. Era um pré-requisito das empresas. Poxa, você vai falar de Inter e Grêmio, você vai falar de Juventude, de Brasil de Pelotas, você não pode ter time. Só que as coisas mudaram muito daquela época para cá. Para começar, o esporte hoje não é considerado mais jornalismo esportivo na sua essência. Existe jornalismo esportivo, mas existe muito entretenimento. O esporte, para se ter uma ideia, por exemplo, na Rede Globo, o esporte saiu do braço do jornalismo e foi para eventos. É entretenimento. Eu repito, claro que existe jornalismo esportivo ainda, existem grandes reportagens falando de investigações, da própria vida dos atletas, enfim. Mas hoje, preponderantemente, o esporte é entretenimento. Bom, esse uma parte da história. O que me leva a crer que hoje várias pessoas estão saindo do armário. É uma coisa que a gente brinca, né? Olha só. Tem gente saindo do armário de tudo que é tipo, mas enfim. Que coisa. Vamos falar do esporte. Vamos lá, eu tenho uma pergunta. Em primeiro lugar, tem muita gente que tinha vontade de falar e não podia, por essa restrição ou por uma questão de mercado mesmo. A gente sabe, é muito difícil. Jornalismo é muita gente para pouca vaga. Então se tinha aquela coisa, não, eu tenho que ser isento porque eu tenho que garantir a minha presença no mercado, enfim. Hoje o mercado ele está feito em nichos, ele está favorecendo quem aponta determinado lado ou outro, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje virou também uma questão de negócio. Eu me assumi que eu sou colorado ou gremista, eu vou falar para um público específico e eu vou garantir um filão que talvez como isento eu não conseguiria. Então, resumindo, um resumo da obra toda. Hoje as pessoas têm mais essa liberdade, por quê? Porque o mercado favorece que você tenha, hoje está tudo mais liberado, eu vou dizer que eu sou de time A ou de time B, e talvez não vou me pegar na rua, porque tinha essa questão. Na minha época, por exemplo, ter um carro vermelho e ir no Olímpico, ixi, meu Deus do céu, ou vice-versa, ter um carro azul e ir no Beira-Rio. Era uma coisa assim. Hoje nós estamos brigando, se é que dá para dizer assim, contra discriminação racial, e isso eu acho que tem que entrar também. Todo mundo tem direito de ser vermelho, azul, verde, amarelo, sem ter repressão, tá? Isso é uma coisa. E a outra é a questão de mercado mesmo. Eu quero ganhar dinheiro assumindo que eu sou colorado ou gremista. Por quê? Porque o nosso mercado de jornalismo, ele tá assim, tá muito apertado, tá muito justo. E é uma forma de me direcionar a um público específico, ou colorado, ou gremista, ou do Juventude, ou do Brasil, e com isso ganhar minha vida também. Então são as duas coisas. É a liberdade de poder assumir e a questão financeira também. Glauco, tudo bom? Daniel Nunes. Ô, Daniel. É um prazer estar falando contigo. Eu queria te perguntar, durante a tua passagem pelo Grupo RBS, praticamente tu passou 30 anos cobrindo a dupla Grenal, os jogos tanto de Inter como de Grêmio.
A minha pergunta para ti, primeira, é sobre qual o jogo mais difícil que tu cobriu, e também a outra pergunta, a tua sobre jornalista, tu como acompanhante do Dupla Grenal, qual é a tua visão hoje do futebol gaúcho, especialmente do Grêmio ali brigando para tentar subir, o Internacional ali também aos trancos e barrancos, o próprio Juventude, o próprio Brasil de Pelotas, qual a tua visão relacionada à Dupla Grenal nesse momento tão complicado? Bom, eu vou começar pelo fim, pode ser, né? Pode ser. Eu acho que existe um grande problema de gestão no futebol. Tá? E isso eu não estou falando especificamente do Inter ou do Grêmio, estou falando também do Juventude, estou falando do Brasil de Pelotas, e isso é uma preocupação muito grande, porque o Brasil caindo da B para C é muito difícil voltar. Então são problemas de gestão que, na minha opinião, acontecem basicamente em todos os clubes. Por quê? Porque isso vai do planejamento, vai das contratações, vai de quem eu dou a chave do vestiário. E aí a gente cai na velha questão, poxa, o Renato era só treinador? Não, o Renato era técnico, o Renato era vice, o Renato era diretor, o Renato era, enfim, cumpria vários papéis. Bom para o Renato que ele conseguiu em determinado momento unir tudo isso e o resultado foi ótimo. O Grêmio saiu da fila, fez o que fez. Agora não mais, o Renato já não está no Grêmio, o Grêmio se ressente de um vice de futebol talvez, de um diretor de futebol, ou de um gestor, ou de um gerente executivo, enfim, seja lá o que for. Eu não vou entrar na seara de que tem que ser o profissional, não tem que ser o profissional. Eu acho que o futebol tem que se profissionalizar. Agora, esse gestor profissional ou não, cada administração discuta dentro do seu ambiente, do seu conselho, enfim. Eu vou manifestar a minha opinião. Tanto o vestiário do Inter, agora falando dos dois grandes aqui, do Inter e do Grêmio, tem problema de gestão, tem problema de planejamento. Se tem um vice de futebol, que agora saiu do cargo, no caso o João Patrício, ele é uma figura essencial em fazer a transição da presidência com o vestiário, enfim. Mas ele não é o cara profissional, não é o cara que deveria estar ali, de repente, contratando. É um planejamento que passa pelo centro de processamento de dados, que recebe vários nomes aí em vários clubes, né? Pode ser, sei lá, enfim. O Internacional tem o CAPA para prospecção. Exatamente, tem o CAPA. Por quê? Porque são dados. Tem que ser uma contratação baseada em dados. Não é assim, chegar o Filipão no Grêmio e eu queria contar com o fulano que eu joguei, ele jogou comigo lá em 1900. Cara, gente, isso aí não funciona mais. O futebol, ele está muito científico hoje. O que está se vendo é que nós estamos em 12 de agosto e estão correndo atrás, tanto o Inter quanto o Grêmio, nenhum foge. Estão correndo atrás de reforço agora para tentar salvar o ano. Não é assim que funciona. Nós estamos passando pela janela em que a gente tinha medo, vai sair um monte de jogador, medo entre aspas também, né? Porque a gente sempre sabe que sai, né? E tem que sair porque tem que sustentar o cofre. Mas estão correndo atrás para contratar, independentemente de sair ou não, para reforçar os times, os clubes, enfim. Então, é problema de planejamento. E aí eu estendo, não vou entrar no mérito do Juventude, do Brasil, enfim. Todos eles, para mim, têm a mesma origem de problema. Glauco, Camila Matos, tudo bem? Tudo bem, Camila? Tudo certo. Glauco, eu venho de Pelotas, sei bem o que tu falas quando se trata de gestão, principalmente na situação atual do Brasil de Pelotas, que na realidade o problema não é atual, né? Ele vem de diversos anos e o Brasil acaba um pouco mascarando seus problemas porque disputa uma boa colocação na Série A do Gauchão e também brigando para não cair já há diversos anos na Série B, né? Porém, acho que esse ano, infelizmente, a situação tem de ir para um rumo que nós que gostamos de futebol, né, não queríamos que chegasse a esse ponto. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, Glauco, que é o seguinte: quando tu começasse a trabalhar com esporte, provavelmente não tinha a presença de muitas mulheres falando de futebol e nem a presença feminina dentro de campo e muito menos no jornalismo esportivo. Quando eu comecei lá em 2009, 2010, também em Pelotas, numa rádio local, também não tinha. Eu passei durante 2 anos sendo a única mulher, literalmente dentro do gramado, fazendo as reportagens de campo. O que eu queria saber de ti é como é que pra ti como jornalista, como é que tu enxerga a presença atual de diversas mulheres falando de futebol, falando de outros esportes. Como é que tu enxerga a nossa presença feminina também no meio do esporte? É uma bela questão. Eu só abri um parênteses, porque eu não terminei de responder. O jogo mais difícil,
Foi a decisão do Mundial, tá? 2006, que eu deixei sem resposta essa pergunta, foi a decisão do Mundial, até pela circunstância do jogo, que se encaminhava para o empate. Eu estava, ao mesmo tempo que acompanhava o jogo, fazendo a transmissão, eu tinha que fazer a reportagem, e aí, o que tudo indicava, e eu vou ser bem sincero, não acreditava numa vitória do Inter naquele momento. Eu acreditava que fosse, de repente, para os pênaltis, sei lá. E eu já estava até fazendo a reportagem em cima disso. Aí o Gabiru faz aquilo que ele fez e aí muda tudo. E as coisas... não tinha muito tempo mais para terminar o jogo e fica naquela... Poxa, será que o Barcelona do Ronaldinho não vai empatar esse jogo? Poxa, é o Barcelona, gente. Eu tava vendo o Deco, eu tava vendo o Ronaldinho na minha frente. O Ronaldinho, a bola nem parava no pé dele. Vinha, ele tocava, corria já o espaço, eles não se olhavam pra passar. E aí o teu coração deve ter parado naquela cobrança de falta do Ronaldinho, né? Olha, que o do Kleber parou. Isso eu olhava pro lado do campo porque eu acompanhava muito a expressão do Abel também. O Abel, ele sofreu muito naquele jogo, né? E tudo que aconteceu, era o Índio sangrando, o Fernandão saiu do campo, e disse, poxa, o que será do Inter sem o Fernandão, né? Era uma conjugação de fatores ali que realmente foi o jogo mais difícil. Até porque eu tive que dar uma volta total naquilo que eu estava imaginando, a reportagem tinha que estar no Brasil. Os caras começaram a dar a volta olímpica, eles queriam repercussão e tinha um japonês atrás de mim que não me deixava sair do quadrado. Eu disse, não, eu tenho que sair. Eu falava, ele não entendia, ele falava, eu não entendia também, nós ficávamos naquela... E os caras no meu fone, tem que pegar o Pato, tem que entrevistar o Alexandre Pato. Eu disse, mas como? Tem um japonês, meu. Foi o jogo mais difícil, mas olha, foi uma experiência que não tem explicação. Foi inesquecível, realmente. Agora, sobre a questão feminina, gente, olha, como eu imagino, eu acompanho a evolução do futebol, mas é difícil traduzir em palavras o quanto significou este maior acesso de repórteres, de narradoras, enfim, femininas no nosso meio. Eu sou de uma época lá, 30 anos, quando a gente começou, que a gente tinha acesso ao vestiário, inclusive, né? Tinha uma brincadeira, tinha muita gente ali que estava, né, numa atividade recreativa, que gostava de entrar no vestiário para ver os homens pelados lá, né? Jogadores, a gente tinha que cuidar para que lado apontava a câmera. Sim, a gente entrevistava os caras no vestiário. Só que não era raro o cara passar pelado atrás. Então era boas gravações a gente perdeu porque tinha um cara pelado atrás, ou caía a toalha, sei lá, enfim. E a mulher, ela tinha um acesso muito restrito, mas tinha. E aí eu lembro, por exemplo, da Marjana, que era minha colega, Marjana Vargas, que hoje está na Pampa, é gestora, e ela era repórter naquela época e entrava no vestiário e fazia o papel dela bravamente, parabéns. Mas a gente via os olhares das pessoas, inclusive dentro do campo. O que a mulher está fazendo aqui? Em primeiro lugar, a mulher não entende nada de futebol. Só um pouquinho. Ela tem que estar no estúdio apresentando, porque mulher é o quê? Sinônimo de beleza. Televisão é muita questão plástica. Então ela tem que estar apresentando programas. Como assim? Ela pode ter um texto melhor que o meu. Ela pode ver um jogo melhor que eu. Só que era muito difícil de, entendeu, entrar nesse ambiente. As coisas começaram a acontecer e hoje... Casualmente, eu não estou aqui agora, eu recebi um pedido de uma repórter feminina, uma repórter, para um jogo no final de semana aqui em Porto Alegre. Poxa, assim, ó, eles não estão, de preferência, não, eu quero uma repórter, não quero um repórter homem. Então as coisas, elas estão evoluindo. Agora, nós temos que saber o seguinte, não tem que ter essa questão da pena, vamos botar uma repórter feminina, entendeu? Não é modinha, gente. Não pode ser modinha. E para não ser modinha, o que as mulheres têm que fazer? Elas também têm que se aprimorar, assim como nós. Quem trabalha na mídia esportiva não pode achar que, porque eu sou bonitinha, porque eu tenho uma voz boa, porque... Não, tem que investir nisso. Tem que assistir muito jogo, tem que ouvir muita rádio, e aqui vai um elogio ao pessoal que faz rádio, porque realmente... Ainda eu acho que é a grande fonte da informação. Tem que ler, tem que acompanhar o futebol internacional, porque a tendência, ela vem, todas as tendências vêm de lá, na minha opinião. Então, uma coisa é o seguinte, parabéns às mulheres, graças a Deus, é um oxigênio que estava faltando, mas saibam que é responsabilidade.
Não é modinha. Glauco, tu falou que o teu jogo mais marcante, assim, mais difícil foi aquele Mundial de 2006. Eu, como torcedor colorado aqui nessa bancada, jornalista colorado, tenho que te perguntar sobre 14 de dezembro de 2010. Tu estava em Abu Dhabi. Como era o clima com a torcida colorada naquele momento? Como era o clima com os jogadores após aquela derrota terrível para o Mazembe? Como foi seguir um trabalho de reportagem ali, mesmo após uma derrota do clube que era o favorito ao menos para estar na final? Pois é, aí eu acho que essa palavra que você falou aí, essa última, favorito, nunca fez tão mal. Eu estava lá fora do estádio, inclusive acompanhando a chegada das delegações. E quando eu vi o Mazembe chegar ao estádio, eu pensei, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, nem medo, enfim, nenhum sentimento assim, de dizer que, poxa, esses caras não vão ganhar do Inter nunca. Eles chegaram àquela roupa tradicional, roupa florida, aquele negócio, fazendo música dentro do ônibus, como se fosse, pô, eles estão indo pro carnaval, eles não estão indo pro jogo. E aqui não vai demérito nenhum, é questão cultural. É deles mesmo, é aquela alegria que os africanos têm, enfim, que os povos, talvez, em outras atividades já tenham expostos, mas que no futebol, talvez, na minha cabeça, não servisse para um jogo de decisão contra um Internacional, que tinha sido campeão da América. Eu imaginei, não, esse pessoal aí que vem batucando, de pé no ônibus, ninguém sentado, com aquela roupa, não vão ganhar, não. E tudo mudou quando eu, dentro de campo, via que o Inter não acertava um passe, não conversava, porque os jogadores do Inter simplesmente não conversavam. Eles não tentavam entender o que está acontecendo. E eu estava atrás do gol em que, por exemplo, surgiu o primeiro gol do Mazembe, que a bola fez uma curva, e o Renan não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo, e nem o resto do time. Por quê? Porque o Inter era tão favorito, mas tão favorito, que isso fez mal. E aqui não vai nenhuma crítica explícita à torcida. A torcida tem todo o direito de achar que, poxa, o Inter ganhou em 2006, pode ganhar em 2010. Esse Mazembe aí, realmente não era, o favorito era o Inter. O problema foi o Inter é que não fez dentro de campo. A torcida estava no seu papel. O Inter não acertava passe. O Inter não se entendia. O Inter perdeu o gol, né? Não vamos esquecer que o Inter perdeu o gol. O Inter fez uma apresentação que era totalmente irreconhecível. Nos primeiros momentos que eu entrevistei o Roth, depois dessa tragédia, ele mais ou menos, ele só não deixou claro isso aí. Mas pergunta para os jogadores, ele faltou dizer. Por quê? Porque o que foi exposto no vestiário, o que era planejamento de jogo, nada foi executado. Aí nós vamos poder entrar aqui, ó, era salto alto? Não sei, eu não estava dentro do vestiário. Me pareceu que houve um pouco de, é o Inter contra os coitados, né? Vamos cuidar para não fazer 10 no primeiro. Vamos levar assim, 4 no primeiro, 2 no segundo, a gente tira o pé. Não, gente, a surpresa foi tão grande que o golpe deixou todo mundo tonto, ninguém conseguiu levantar mais. E foi injusto? Claro que não. Agora, que pena, né? Para o futebol gaúcho ainda ficou aquela imagem do Quidiaba, que até hoje incomoda os colorados e virou um trunfo na mão de gremistas. O futebol é assim, não adianta. Ô, Glauco. Aliás, o Roth que sempre foi assim, né, Valério? Quando era ruim, quando dava um momento ruim, largava os jogadores. Eu lembro até hoje do Chiquinho. Ele dizendo, entra lá, queridinho, da torcida e resolve. Então foi sempre assim. Mas enfim, Valério. Ô, Glauco, diz uma coisa pra mim. São 30 anos de profissão, jornalista, repórter, apresentador. Foram várias as coberturas, os jogos que tu fizestes. Hoje me fala um sentimento aí de ver teus colegas, ou você mesmo, ou todos nós aqui também, tendo que, não podendo entrar daqui a pouco aí no estádio e ver aquela torcida toda para a transmissão de jogo, que inclusive a pandemia mudou até as nossas transmissões, né? Você hoje está em vídeo aí conosco, como se estivesse aqui junto. Mas enfim, essa inovação das redes sociais e das novas plataformas, e o fato de hoje o torcedor não pode ir e o repórter trabalhar naquele silêncio. Cara, em primeiro lugar, me deu uma tristeza tão grande. Me deu uma tristeza pelo seguinte, as primeiras transmissões que eu fiz, pelo menos, não tinha acesso sequer ao campo, né? A gente tinha que ficar na arquibancada, o que já é uma coisa diferente. O que acontece quando a gente está na beira do campo? Acompanha a expressão dos técnicos,
conversa entre eles, e muitas vezes vem dali a informação. Por quê? Porque técnico que se preza sempre tem o auxiliar ali, né? Junto, às vezes está conversando com o preparador de goleiros. Tem técnico, é o caso do Abel, por exemplo, que ele conversa com todo mundo, com o massagista, com o médico, com quem está ali, e sobre aspectos do jogo em si. Bom, em primeiro lugar é isso, a gente na arquibancada ficava como um espectador tentando caçar alguma coisa. E olhar para a arquibancada totalmente vazia é uma coisa que me chocou, sinceramente, me chocou muito. Eu tive a oportunidade de cobrir a Copa América agora pelo SBT, Goiânia, Brasília, e percebi o seguinte: eu vi os jogos por 2 prismas. Eu vi pela televisão, jogos que eu não estava acompanhando, e me parecia que eu estava num ambiente normal de futebol. Por quê? Porque tem até o som ambiente, né, que eles botam. O cara vai lá, tem um DJ, bota som de torcida, parece que está num ambiente normal e tal. Aquela torcida, aquela arquibancada um tanto vazia, eles já hoje fazem, né, um disfarce ali, digamos assim, bota bandeira, bota não sei o que lá, bota um escrito ali que parece que passa. E realmente, como produto, acho que passa bem. Agora, dentro do estádio, é um negócio que, assim, ó, o cara bota o áudio, aí a torcida aumenta e vibra quando a bola vai para fora. Meu Deus, tem um cara especialista, tem um DJ especialista em torcida hoje. É muito ruim. Para o espetáculo, é muito ruim. Agora, eu pergunto para vocês, tem condições de encher estádio? Não tem. Claro que não, claro que não. Inclusive, quando voltou o futebol, eu era contra de voltar naquele momento. Ah, mas tem um ambiente controlado, não sei o quê. Vocês viram a notícia de hoje? Tem um surto no Caxias. E nós já estamos entrando já quase lá, daqui a pouco, em 2 anos de pandemia. Quer dizer, a bolha, ela é complicada ainda. Mas já dá para liberar? Acho que sim. Acho que sim. Parte do público, tá? Agora, é muito esquisito, tá? O que faz o futebol, o que faz o ambiente do futebol é o torcedor. Inclusive, eu já vi jogador mudar de comportamento por causa da torcida. É justamente isso que eu iria te perguntar, Glauco. Essa falta de torcida acomoda os jogadores, especialmente a dupla Grenal, que a gente não vê ultimamente, especialmente, né, essa entrega dentro de campo, vê os jogadores desanimados ou não estão ligados no jogo. Será que realmente, então, a torcida influencia muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, o ambiente do jogo com torcida no estádio muda comportamento de jogador e de dirigente. Ninguém passa incólume por uma baita vaia. Aquela vaia do final do jogo, ou do final do primeiro tempo já aconteceu, de ensurdecer, aquilo mexe com os brios. Agora, estando as coisas como estão nesse momento, em que o torcedor vai protestar depois, vai atirar pedra em um... Claro que não. Isso não serve. Gente, o protesto maior que pode haver, e isso eu garanto, é a vaia. A vaia é um negócio tão agressivo, tão chato para o jogador, que se ele pudesse, ele jogava de tampão para não ouvir, porque isso incomoda realmente. Agora, aquele negócio dele estar fora do estádio, tirando pedra no ônibus, não sei o que lá, isso aí não funciona. Tá? Sabe o que ele pensa? Ele pensa na família e ele pensa em quanto será que vale eu estar aqui me submetendo a isso. Agora, o torcedor tem direito de protestar. Pode ser pelas redes sociais, pode ser contra a direção, contra o gestor de futebol, pode ser contra o jogador, nunca perdendo o ponto de vista de que é um esporte, tá? Agora, se o pessoal se acomoda, meu amigo, tem cara ali que parece que já entra no jogo esperando quanto é que falta para terminar, hein? E sabendo que não tem torcida, as coisas ficam mais fáceis, né? Glauco, eu queria saber de ti a cobertura que mais te marcou do futebol do interior aqui do Rio Grande do Sul. Aí eu vou lá para minha raiz, tá? Porque eu comecei fazendo futebol no Inter de Santa Maria. E era um negócio tão complicado, que tinha que levar uns equipamentos grandes para a cabine de gravação. Olha, eu passei maus bocados, subindo escada, claro, estádio do interior, né? E as pessoas acham que eu frequento Maracanã, o Mané Garrincha, o estádio do Japão. Gente, o estádio do interior eu conheço, olha, a grande maioria. E sei das dificuldades dos clubes do interior. Então me marcaram muito aquelas coberturas do Inter de Santa Maria, pela dificuldade. Quanto banho de chuva entrevistando os caras fora do vestiário. Como é que vai entrevistar dentro do vestiário? Que é desse tamanho,
não tem lugar para ficar nem os jogadores quase, ainda vai botar a imprensa. Que isso? Não existe isso. As coberturas do Inter Santa Maria, que até hoje não voltou para a Série A, mas vai acontecer. Se preparem, vai acontecer. Mas assim, eu tive muita experiência fazendo jogos no interior pela RBS, né? E hoje eu presto serviço para a Federação Gaúcha de Futebol também. Então eu conheço uma boa parte dos estádios do interior. Agora as coberturas lá do Interzinho são maravilhosas. Eu entrevistei o Enio Andrade, ex-técnico do Internacional, lá no Coloradinho, e os caras em cima, assim, e o Enio Andrade falando com a gente e o torcedor em cima xingando ele, até que chegou uma hora e disse: para de encher o saco, rapaz, deixa eu gravar aqui e depois tu fala comigo. Esses momentos são impagáveis no futebol. Glauco, no ano passado nós vimos Eduardo Cudê no Internacional chegar com uma maneira totalmente diferente de jogar e que, ao meu ver, deu certo sim no Inter. E costumo dizer até aqui nessa bancada que, pra mim, foi o melhor treinador do Inter nos últimos 10 anos, no mínimo. E acabou não continuando. Neste ano nós vimos um novo treinador chegar, também com estilo diferente de jogar, com tal do jogo de posição, que foi Miguel Ángel Ramírez. Teve goleadas, mas no geral parece que o elenco colorado não assimilou. E nós vimos, por exemplo, o João Patrício Hermann falar em a cultura gaúcha. Temos que ter alguém com a cultura gaúcha. O que tu acha dessas maneiras diferentes, dessas inovações do futebol gaúcho? Tu acha que o futebol gaúcho está pronto para isso? Tu acha que os cartolas, os dirigentes gaúchos, estão prontos para isso? Ou nós vamos seguir sempre nesta mesma de vir um treinador que joga mais retrancadinho, de vez em quando sai, mas espera o adversário vir para tentar pegar o contra-ataque, o tal do jogo reativo, como a gente diz? Olha, o jogador ele tem que estar disponível para mudanças. Até porque quem molda o grupo de jogadores muitas vezes é o clube. Claro que cada um tem sua característica e tal, mas o coletivo, quem vai mudar é a ideia do clube. E aí entra naquela questão de gestão de vestiário. Eu acho que se o Inter acreditava tanto numa mudança, desculpa a redundância, e mudou a mudança, porque o Inter não tem mais jogo de posição, agora o Inter tem... falta um pouco de convicção, para não dizer muito de convicção, e de alguém que bancasse isso. Poxa, o Miguel Ángel Ramírez não é o cara, tá bom, chegaram a essa conclusão. Mas não tem como seguir com a mesma linha de pensamento com o outro treinador. O Inter mudou completamente. Aliás, o Inter tinha um técnico, que era o Abel, que estava treinando o time, sabendo que tinha data de validade, que já tinha uma outra ideia de futebol. Não era nem técnico, era outra ideia de futebol sendo cogitada. E não venha me dizer que agora a gestão do Barcelos é que tinha. Não. As gestões, inclusive dos candidatos à eleição, pensavam numa outra forma do Inter jogar. Mas onde é que está a convicção nisso tudo? Esse negócio de mudar a mudança é assim, vem de uma hora para outra? E aqui, olha, nós estamos falando de Inter, mas não é só de Inter, é Grêmio também. Porque o Grêmio trouxe o Filipão. Não, mas vem cá, mas qual é a forma de jogar do Filipão? Ela se assemelha com a do Renato? Não, aí entra a receita do é o que tem. Por quê? Porque muitas vezes tem a acomodação dos jogadores em não fazer o alinhamento com uma nova ideia de jogo. Isso demora, a gente sabe que não é assim de uma hora para outra, isso exige uma disciplina muito grande, e a acomodação, inclusive, dos gestores, de chegar no momento, não deu certo, então o que a gente faz? Volta para tudo como era antes. E nós vamos viver nesse negócio de não evoluir. O futebol gaúcho, gente, tem que parar com essa ideia de que, poxa, o Inter foi tricampeão na década de 70, o Grêmio foi multicampeão na década de 90, e teve aquele espasmo, sei lá, a partir de 2016 com o Renato, que parece que estancou só um pouquinho. O Inter e o Grêmio são dois dos maiores clubes do mundo, tem que pensar maior que isso. Glauco, o que me parece com essas atitudes das gestões é que elas mesmas não sabem o que querem. Porque na realidade se faz todo um planejamento e esse planejamento ele cai por terra quando tu simplesmente não cumpre o que, o teu planejamento visava. Então, quando tu muda o teu jeito de querer que o futebol do clube jogue e não respeita pelo menos as tuas ideias e traz o que tem, me parece que nem as gestões acabam sabendo direito o que querem, nem a do Inter e nem a do Grêmio. Eu concordo e coloco um agravante nisso aí, porque não é novidade isso que acontece com os dirigentes, tá? O dirigente, o que ele quer? Ele quer estar bem com o torcedor. Sim.
Só que antes a crítica vinha pelo rádio. Tinha torcedor que mandava carta. Agora, quando reformularam o Beira-Rio, acharam carta lá, inclusive de torcedor reclamando do time, que mandava, chegava no Beira-Rio, se surtia efeito, eu não sei. Hoje tem esse negocinho aí que é a rede social. Então o termômetro do dirigente é a rede social. Se ele tem muita crítica, o que ele faz? Ele muda aquilo que ele estava fazendo para ficar bem com a torcida. Mas aí eu volto àquilo que eu falei antes. Cadê a convicção? Cadê a gestão? Nós temos uma proposta diferente, mas a gente vai mudar o pensamento pelos comentários? Não deveria. Mas o pessoal muda o pensamento, sim. Ô Glauco, pra fechar da minha parte, tu achas que se tivesse a torcida no estádio, o Chavante estaria nessa situação na Série B e o Grêmio na Série A? O Chavante não estaria lá em cima, tá? Mas acho que não estaria tão lá embaixo da tabela. Que o torcedor... Ora, só quem acompanhou um jogo lá na Baixada sabe o que é, né? É verdade. É muito complicado. Que pena, né? Mas vamos torcer, quem sabe ainda dá, né, pá? Glauco, muito obrigado pela tua participação por aqui. Daria pra gente ficar falando mais uns 30 minutos aqui sobre futebol, mas infelizmente nós temos horário. Muito obrigado por aceitar o convite e as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, agradeço. Parabéns pelo programa. Estou disponível a hora que vocês precisarem, só me avisar com antecedência. Eu vou dar um jeito, porque eu estou sem luz aqui em casa, demorei para entrar, porque o celular está sem bateria, eu tive que improvisar o negócio aqui, mas estou à disposição, tá? Muito obrigado. Sucesso aí, abraço. Obrigada, Glauco. Um abraço, pessoal. Muito bem, então, este foi o jornalista Glauco Paz aqui com a gente, num papo muito bacana sobre jornalismo esportivo, sobre futebol, sobre a dupla Grenal, sobre coberturas. Muito bacana, né, a gente acompanhar as pessoas que têm tanta experiência na área esportiva, que é o que a gente vê aqui também todos os dias, tentar trazer para nossa audiência. Você está acompanhando hoje o Sub-97 aqui na Acústica FM, que tem oferecimento da Loop Motocross. Trabalha com marcas mundialmente conceituadas, como Alpinestar, ASW e Biker. Siga a Loop Motocross nas redes sociais. Tem novidade no Prime Grill. Venha provar o delicioso X-Carne, um X sem salada e com o melhor sabor da carne. E tem promoção especial, comprando 2, ganha tele e cada X fica por R$ 10,90. A Master Esportes tem tudo em artigos esportivos e se liga nessa super promoção. A cada R$30 em compras você concorre a uma camisa oficial da dupla Grenal. Master Esportes, na Rua Júlio de Castilhos, 532. E Centeraço, distribuidor ArcelorMittal, está com atendimento seguindo as orientações de prevenção ao Covid-19. Centeraço, na faixinha 190. Vamos falar rapidamente, Valério Veig, sobre o Galo, Valério Veig. O Galo que venceu ontem, Valério Veig. Só te dizer que é um prazer falar com o Glauco, grande pessoa, baita profissional. E quantos domingos fez a gente dormir tarde, né? Por causa do lance final. Verdade. Ele tá na nossa audiência ainda. Abraço, Glauco, pra você. E ô Camila, eu avisei que o Galo ia fazer o crime no River. Eu já avisei. Ah, mas não jogou bem no primeiro tempo. Primeiro tempo é estudado. Tem que deixar o adversário, o dono da casa, se achar. Agora, falamos aí do Flamengo, tem que dar os parabéns pro Galo, que além de líder do brasileiro, e vai abrir aí, 5 pontos do Palmeiras agora no sábado, já tá na semifinal da Liberta. Então, Diego Costa, que não é o nosso colega, seja bem-vindo, meu garoto, o Hulk te espera. Ô Valério, sobre isso que eu tenho pra te dizer, que hoje eu tô internacional. Chique, eu tô francês. Ai, meu Deus tô do céu. internacional, tá? Porque quem é que vai segurar, então, no Paris Saint-Germain, Messi e Neymar e possivelmente, talvez, Cristiano em 2022, Cristiano... Cara, tu tem ideia do que seria um time... Uma equipe jogando um futebol que a gente sabe que futebol, né, do exterior, futebol, né, não brasileiro, óbvio, né, se é do exterior não é brasileiro, por óbvio, mas a gente sabe que é um futebol muito bem jogado, um futebol técnico, tático, bonito de se ver, com bons resultados, enfim. E um dos times de maior ascensão nos últimos anos é, sim, o Paris Saint-Germain, com um elenco extremamente de qualidade. Agora, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo na mesma equipe, por essa eu não esperava, olha. Eu também não, mas eu não esperava que daqui a pouco não ia ter também o Mbappé. O Mbappé não quer jogar com o Messi, segundo a imprensa. Ele sabe que a estrela não vai ser ele, né? Já não é. Ele vai sobrar. A ideia, ele vai sobrar. De toda essa situação é esperar. O Paris Saint-Germain, de repente, vai esperar o Mbappé terminar o contrato do Mbappé em 2022 para conseguir, então, liberar o jogador de forma gratuita e também, da mesma forma, esperar o contrato do Cristiano Ronaldo vencer com a Juventus. E aí, cara, acabou. Isso tem...
Isso precisa acontecer pro bem do futebol, precisa acontecer, né? Isso. Só que assim, né? Eu fico pensando que retranca que o Internacional vai ter que montar no Mundial do ano que vem. Meu Deus! Esses caras, né? Sabe a única coisa que eu queria? Vamos ter que fazer um 3-5-2 ali. O que eu queria, pra que ficasse melhor, eu queria que Paris Saint-Germain tivesse Guardiola no comando. Não duvido que daqui a pouquinho ocorra isso. Aí eu juro pra vocês, Inter, te largava. Eu quero que o Fluminense passe hoje pelo Barcelona de Guayaquil, aí pelo menos o primeiro jogo no Maracanã, tá? E só pra avisar aí o Roger Machado, eu quero tu e o Renato na semifinal junto, lado a lado. E outro detalhe, já vou cravar minha final de Libertadores aqui, ó. É Flamengo e Galo. Aí tá jogo. Eu ia cravar Flamengo e River, né? Não, pá. São 14 horas e Fechou. 55 minutos. Deixe sua casa com seu estilo, com efeitos decorativos especiais da Center Tintas. Rua Manuel da Silva Pacheco, 389. Bazar dos Cristais Clipe. Confira as taças de cristais Boêmia produzidas na República Tcheca com até 50% de desconto. Siga a Clipe Livraria Center nas redes sociais e saiba mais. E encare o mercado de trabalho de frente cursando a Universidade La Salle. Graduação a partir de R$ 129. Inscreva-se unilasalle.edu.br/vestibular e saia na frente. Valério Veig, tchau, tchau. Forte abraço a todos, até sexta-feira. Daniel Nunes, tchau. Tchau. Camila Matos, tchau, tchau. Tchau, gente. A você, caro ouvinte internauta, muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Sub-97 volta já. Agora sim deu. Sub-97, aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional, além daquela corneta saudável, ao vivo, de segunda a sexta, a partir das 14h. Acústica e a hora certa. 2h56. Fala galera, beleza? Aqui é o Pedrinho da Loop Motocross. A Loop cresceu e agora estamos com um espaço mais amplo e cheio de novidades para a sua moto e você piloto. As melhores marcas como a Alpinestars, SW, AMX, Biker, Ox e muito mais. Vem conhecer a nova loja e aproveite os pontos especiais que preparamos em toda a linha de acessórios. Siga a Loop Motocross nas redes sociais. Loop Motocross, a casa do piloto off-road. Com as opções e investimentos do Sicredi, você conquista seus objetivos. A gente tem mais de 115 anos de história e trabalhamos junto ao produtor rural, impulsionando o crescimento coletivo, pois reinvestimos recursos na sua região. Aqui, o seu agronegócio rende um mundo melhor. Conte com nossas soluções em investimentos e nesta safra, invista na sua prosperidade.